O Galo precisa de contratar e o mercado está extremamente inflacionado e muito competitivo. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas opções de contratação para o Galo nessa janela de transferências do começo de 2025. Você está no Acréscimos FC e agora começa a onda que a gente fala sobre as contratações dos times brasileiros. O primeiro é o Galo, mas se você quiser que eu fale do seu time, comenta aqui também. Bom, primeiro, este elenco do Galo ficou o seguinte, né? Com as saídas importantes de Batalha, Paulinho e Zaratio, o time ficou muito desfalcado, principalmente do meio para frente. Um time que tinha bons jogadores, mas ainda eram poucos. Trouxe já Coelho e Júnior Santos para o ataque, Gabriel Menino e Patrick para o meio de campo e o Natanael para a lateral direita, inclusive muito bom jogador o Natanael, tá? Esse cara aí, em 2 anos para ele estar na seleção brasileira, pode marcar isso aqui. Eu tô falando, 2 anos o Natanael vai estar na seleção brasileira. Mas enfim, vamos falar sobre as contratações. O elenco do Galo, para mim, tá muito desequilibrado no ataque. Ele trouxe o Júnior Santos, trouxe o Coelho, mas ainda falta um ponta-direita titular. Falta um meio-campista para fazer sombra pro Scarpa, né? E você poder ter mais variação, poder jogar com o Scarpa pela direita e esse cara no meio. Um centroavante para ser reserva do Hulk ou até poder ser um substituto para o Hulk, né? Poder adaptar o esquema, né? Jogar o Hulk às vezes para a esquerda e deixa um centroavante lá. E um lateral esquerdo reserva aqui para o lugar, né, para reserva do Arana, porque eu acho que o Cuca vai usar o Rubens como meio campista e não como lateral esquerdo. Eu separei alguns jogadores, vamos da defesa para o ataque. Então, para o lateral esquerdo, o meu nome preferido é ele, Lucas Esquivel. Acho que esse aqui é um jogador que tá todo mundo falando sobre. É um cara que se destacou muito pelo Atlético Paranaense na última temporada e principalmente depois que o Atlético Paranaense está em queda, né? Caiu. É um nome que aparece muito forte, mas é uma coisa que para mim prejudica o Galo trazer ele, porque ele é um cara que tá com uma competição muito grande. Então o Galo para trazer ele provavelmente entraria em um leilão muito forte. Eu vi interesse do River Plate, interesse do Fluminense, vários outros times se interessando no Esquivel. Seria o meu jogador preferido, por ser um jogador bem novo, é um cara que pode pegar uma experiência e depois, quando o Arana não é velho, tá? Mas é um cara que ele pode fazer sombra pro Arana e os dois podem até jogar juntos. O Arana joga um pouco mais pro meio avançado também. Então, assim, é um cara que seria a minha primeira escolha, mas por ser um cara muito cobiçado no mercado hoje em dia, eu trouxe uma outra que é muito simples. Todo mundo conhece, que é o Marcelo. O Marcelo que é top 5 laterais esquerdos da história do futebol. Tá sem contrato, o que é muito bom, porque você traz um cara sem custo da contratação, o que o Galo teria que gastar, por exemplo, uns 5 milhões de euros no Esquivel, 5, 4 milhões de euros no Esquivel, traz o Marcelo de graça. E é um cara que, não tendo a pressão de ser o titular, não tendo a pressão de ser o principal jogador do time, pode sim entregar e render muito, sendo uma boa sombra pro Arana, complementando e sendo esse jogador que ele tem de muita experiência, tá? Seria a minha escolha aqui, eu iria de Marcelo, principalmente por ser de graça. De graça, né? Todo mundo sabe que tem luvas, esse tipo de coisa, mas é de graça. Bom, além disso, separamos aqui, né? No meio campo a gente tem Menino e Vera, Alan Franco e Otávio de reserva, que a gente ainda tem outros jogadores. Tem o Rubens, tem o Patrick, tem o Igor Gomes, que pode fazer mais ou menos essa função. Não tão bem, tá? Mas pode fazer, ele joga mais na do Scarpa. Mas para mim não pode ser a opção principal. Então acho que na volância eu não mexeria, porque né, não teve saídas, né? O Batalha saiu como zagueiro. E chegaram dois jogadores para ocupar essa função, né? O Gabriel Menino e também o Patrick. Então vamos aqui para o nosso meio de campo, tá? No lugar para ser uma sombra para o Scarpa ou até poder jogar ali de titular. Eu tenho dois nomes, o primeiro deles não é o meu preferido, que é o Zapelli, que é sim um bom jogador, se o Galo conseguir trazer o Zapelli, seria uma grande adição para o time. É um cara bem novo, é um cara que mostrou muito potencial nesse time do Atlético Paranaense. Ele jogava no Belgrano antes, se não me engano. Só confirmar. Ele jogava no Belgrano, isso mesmo. E é um cara super criativo, é um cara que chega pisando na área, mas é também, mais uma vez, um jogador bem caro. É um cara que tem um teto muito alto, por isso ele é caro. Ele é novo, né? 22 anos e também, é lógico, vai ter muita competição, principalmente por
times brasileiros terem visto ele, porque jogaram contra, acompanha-se mais o futebol do Brasil, é um cara que pode pintar em algum grande time de Série A, incluindo o próprio Galo. Mas eu acho que dificilmente ele vai ser a melhor opção, até porque temos ele que é o meu preferido, que é o Gaston Lodico. Ele é um jogador que tem muito as características do próprio Zaratio, que era um jogador que tem muita capacidade de fazer grandes jogadas. O que eu quero dizer? É um cara que se movimenta muito bem no campo e ele consegue se adaptar muito em várias funções. Então, hora ele tá jogado para a esquerda, hora ele tá para a direita, hora ele tá centralizado. É um cara que aproxima, busca, volta muito para buscar a jogada, consegue fazer bons passes, né, bons lançamentos. É um cara que ainda tem uma dificuldade na finalização, mas é um cara que te entrega muitas oportunidades de gol todo ano. Ele teve, se não me engano, foram 7 grandes chances criadas no último campeonato argentino. O Garro, que foi o líder da estatística no Campeonato Brasileiro, teve 11. Então é um cara que, assim, não é um Garro da vida, mas é um cara que tem um super potencial para conseguir entregar gols, entregar assistências, principalmente sendo uma opção para esse time do Galo. Para mim, eu iria de Lodico, até porque, por ele já ter uma idade um pouco mais avançada, ele não seria tão caro assim quanto o Zapelli. Eu acho que ele, com uns 4 milhões e meio de euros, você consegue tirar ele, até também porque ele está no Instituto de Córdoba, que é um time bem menor, um time de menor expressão, e ele é um cara que pode chegar para resolver, é um cara que chega muito com as características do Zaratio, não tem muito mercado futuro, né? Já tem 26 anos, joga uns 3, 4 anos aí em bom nível, já tá nos 30. Então é um cara que seria para vir jogar 4 anos e depois voltar para a Argentina, provavelmente. Bom, no meio de campo, essas são minhas duas opções preferidas. E agora vamos para a ponta. Começamos com ele, nosso pequeno Vitor. Pequeno Vitor Vitinho, bom jogador, que é ponta esquerda, eu sei. Mas ele também pode jogar de ponta direita. É um cara que chuta muito bem com as duas pernas, que tem muita qualidade, conhece muito futebol brasileiro, é muito vencedor, tá? O Vitinho é um cara vencedor. Todo lugar que ele passou, ele ganhou título, menos o Botafogo, porque, né? Ele é um cara que sempre se mostrou muito bom jogador. Ele tá com o contrato finalizando lá no Al Ettifaq, não sei se é assim que fala, mas o contrato dele se encerra no meio do ano, então é uma opção que pode chegar barato e para vestir a camisa de titular. É um cara que ainda é rápido, tem boa finalização e pode chegar para subir o nível desse elenco do Galo. É um cara que chega para ser titular na ponta direita ou na ponta esquerda, né? Tem o Júnior Santos também, mas seriam os dois jogadores alternando entre si, trocando de posição. Acho que seria uma boa saída. Seria barato, porque principalmente você chega e oferece pro Altifac alguma quantia para ele vir agora, né? Assina o pré-contrato com ele e já oferece uma quantia para ele vir agora. Se conseguir fechar isso, ótimo. Se não conseguir, tem uma outra boa opção também que eu gosto, que é o nosso grandíssimo mano Léo Xu. Léo Xu, que é um bom jogador, tá? Ele teve bons momentos no Seattle Sounders, foi pro FC Dallas e só que ele passou a última temporada muito machucado, né? Ele se machucou, acabou de ir pro FC Dallas, inclusive, né? Não seria uma boa agora, não. Já era o Léo Xu. Mas, inclusive, tem um outro cara que eu gosto bastante, que eu tinha até separado aqui, em vez do Léo Xu. Vamos de Reale. Eu realmente não tinha prestado atenção. O Reale é um bom jogador, tá? Reale do San Lourenço, que chegou no São Lourenço de volta neste meio do ano, né? O São Lourenço comprou ele em definitivo no meio do ano agora, mas ele jogou bastante no Campeonato Argentino, jogou bastante na Libertadores. É um cara um pouco mais velho, não chega para ser titular, é um cara que chega para compor elenco. Então, se não conseguir trazer o Vitinho, eu iria atrás do nosso grandíssimo Matias Reale, que é um cara rápido, é um cara habilidoso, driblador, mas depois da lesão também não teve muita sequência. O time de São Lourenço entrou numa crise muito forte. Mas é um cara que eu gostaria de ver jogando bola no Galo. Léo Xu eu também gostaria, mas infelizmente acabou de se transferir para o Dallas. E aí, restamos o ataque, a centroavância, um jogador para ser reserva do Hulk ou para ser o titular e jogar junto com o Hulk. Para mim, não tem nome melhor do que ele. Brenner, o atacante que era do São Paulo, né, fez base no São Paulo, jogou também pelo São Paulo, já está hoje com 25 anos de idade.
e é craque de bola, joga muita bola. Ele não tá tendo tanta sequência assim na Udinese. Ele foi muito bem no Cincinnati, tá? Ele jogou muito, muito no Cincinnati, tanto que a Udinese comprou ele em 2023, mas ele acabou não se adaptando tanto assim no futebol europeu. É um cara que tem muita qualidade de finalização, é um cara que se movimenta muito bem e está sempre presente no campo inteiro. Então, assim, para mim, o Brenner seria a solução para a saída do Paulinho, mas se o Galo quiser buscar um jogador com uma outra característica, tem um jogador que eu gosto muito, e esse é um cara um pouco mais óbvio, que já tem mais gente falando, que é o Carlos Vinícius do Fulham. É um cara que foi pro Fulham, começou bem, depois ele, né, deu uma parada, foi emprestado para o Galatasaray, teve bons momentos lá, mas também não conseguiu ter sequência depois. Voltou para o Fulham, se machucou e agora tem um contrato finalizando no meio do ano, o que pode ser um bom trunfo para ele voltar para o Brasil. Ele é um atacante alto, ele não é tão velho, né? Tem 29 anos, ainda ainda tem vários anos aí pela frente, e é um cara que, por ser um jogador muito, é o que eu gosto de falar, é um jogador que não tem medo de fazer gol. É um cara que tá debaixo da trave, tá no meio da área e ele sabe chutar. É um cara que não tem medo de fazer gol mesmo, não tem medo de fazer sucesso. Carlos Vinícius é um bom jogador e poderia chegar para somar nesse ataque do Galo. Seria um cara que pode fazer uma dupla com o Hulk, também pode ser um reserva imediato para um jogo. É um cara. É para ser o que o Allan Kardec era para ser. Entendeu? Ano passado o Allan Kardec só não conseguia entregar. Eu acho que se o Carlos Vinícius tivesse essa função, provavelmente ele entregaria 8 a 10 gols na temporada, o que é muito valioso para um atacante reserva. Apesar disso tudo, eu acho que o Galo tem um time interessante. Eu acho que ainda falta muito, tá muito claro que o ataque falta. A chegada do Júnior Santos e do Coelho já muda um pouco a história, né? É um time que começa a ter velocidade no ataque. Tem o Alisson também, que não jogou nesses jogos de pré-temporada, mas é um time que, para mim, precisa de encorpar e trazer mais jogadores. São aqueles jogadores nota 7, 6, que encorpam o elenco. O que fez falta pro Galo ano passado não foram craques. O time titular do Galo era muito bom. O problema é que se qualquer um machucasse, você não tinha ninguém no banco. Você tinha que colocar o Allan Kardec numa final de Libertadores. Então, assim, isso que para mim faltou pro Galo no último ano. E conseguindo trazer mais essas 4 posições, eu acho que o Galo tem tudo para brigar forte no ano sim, tá? É um Brasileirão que vai ser muito competitivo, mas que é um time que tem qualidade. Nathanael foi uma ótima contratação. Acredito que chega no lateral esquerdo reserva para também tirar essa pressão do Arana de jogar todos os jogos. Acho ótimo. Gabriel Menino, gostei muito dele desses primeiros jogos. Um cara que é muito. Puxa muita bola, cria, marca forte também. Então é um jogador que tem tudo para se encaixar nesse time do Galo. E agora o ponto todo é o ataque, porque é um time que não tomou gols na pré-temporada, mas também não fez. Então, o Júnior Santos, Coelho são dois jogadores que são incisivos. O Coelho mais criador do que finalizador, o Júnior Santos mais finalizador e driblador do que um grande criador de oportunidades. Então, assim, eu acredito que esse time ainda precisa de mais uma peça titular para o ataque e outros jogadores para ser sombra e encorpar este elenco. É isso, amigos. Comentem aqui o que você acha dessas contratações. E é lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e também deixar o like. Esse é o Acréscimos FC. Eu sou o Vitor Dornas e tamo junto. Bora pra cima.